ninasubiri toka kwako Bwana wangu, kama vile anga lilivyosubiri. Ninasubiri toka kwako wangu, kama vile ana. Olá, boa tarde a todos, amém? Hoje, irmão, nós vamos entrar aqui no tema sobre os gigantes. Vamos entrar no tema aqui sobre o gigante. Nós vimos aí especialistas, teólogos, o pastor Antônio Júnior com o seu parceiro. Então muitos falam que quando a Bíblia diz que os filhos dos homens se casaram com as filhas, os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens. Então eles pegam essa passagem para dizer que eram anjos caídos que se tornaram humanos. Irmão, me desculpe, mas isso é a pior loucura, isso é a pior doutrina, enganação. Uma coisa que eu quero revelar para vocês, irmão, que vocês entendam isso. Deus fez os anjos espírito, e os anjos tinham um corpo espiritual. Primeira coisa, o anjo não se pode se casar. Segundo, o anjo não tem espermatozoide. O anjo não tem espermatozoide, irmão. Como pode nascer gigante por causa do anjo? Que loucura é essa, irmão? Que loucura de historiadores são essas, de teólogo? Então entenda que anjo caído nenhum, pode botar vírus no homem para que nasça gigante. Não, irmão, não existe isso. Na face da terra, nenhum diabo, espírito das trevas, nenhum anjo caído se tornou humano. Não existe isso na Bíblia. Isso é coisa de filmes da Globo, ou isso é coisa de filme global, que faz filme, os anjos caídos se tornando em humano. Nunca existiu isso, nem no Velho Testamento e nem no Novo. Me acompanhe, irmão, toda a história sobre o gigante, porque eu já gravei um vídeo sobre o gigante, mas nós temos mais mistério. E você vai compreender que aqueles filhos de Deus não eram anjos caídos. E vou provar para vocês, tá? Então, irmão, me acompanhe agora o pastor Antônio Júnior com seu parceiro. Homens que ficam indo na cabeça de teólogos de histórias para boi dormir. Não lê a Bíblia, não examina toda a Bíblia e ficam indo na cabeça de historiadores. Até o falso apóstolo Marcelino acredita nisso também, que os anjos caídos se tornaram humanos. Isso, irmão, é a pior mentira da face da terra. Me acompanhe esse vídeo, daqui a pouco nós voltamos. Um outro, se inscreva. E o tema de hoje é um tema muito especial. Que tema é, Juninho? Os Nefilins. Uau! Eu acredito que você já fez um vídeo sobre isso, eu fiz também um vídeo, mas hoje nós vamos aprofundar mais sobre esse assunto, que são os gigantes do passado. Nós sabemos, todos nós conhecemos a história de Golias, que era um gigante de aproximadamente uns 3 metros de altura. Isso. Mas muitas dúvidas, né? As pessoas têm até hoje, se esses Nefilins realmente existem até hoje, ou se eles foram mortos lá no dilúvio. Mas eu acho que antes é bom a gente falar sobre da onde surgiu essa palavra, né, como tudo começou. E para isso eu vou ler aqui, irmãos, uma passagem que está lá em Gênesis, capítulo 6, o versículo 1 ao 4. Olha o que diz. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra.
e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Aqui fala que os homens começaram a se multiplicar na terra, que eles tiveram filhos, e então os filhos de Deus, eles viram que as filhas dos homens eram muito bonitas e se deitaram com elas. Tudo mostra que esses filhos os filhos de Deus eram, na verdade, anjos caídos, né? E se refere a anjos, porque lá em Jó fala que Sim. os filhos de Deus, eles se apresentavam diante do Senhor, né? Mostrando que eram anjos. Então explica pra gente, Lamartine, o que aconteceu aqui na verdade. Eles se deitaram com as mulheres e a partir dali nasceram os nefilins. Perfeito, Antônio Júnior. Esse termo, filhos de Deus, é um título dos anjos. No hebraico é Bnei Elohim. Certo. Quando fala onde que estavam, né? Lá no céu, né? Apareceram os filhos de Deus e tal. Bnei Elohim é anjos. Binot Ha-Adam, filhas dos homens. É literalmente anjos caídos, porque a palavra Nefilim no hebraico significa caídos. O verbo nafal é cair. Nefilim significa caídos no plural. Então, quem são os caídos? São os anjos que se rebelaram juntamente contra Satanás. Alguns desses anjos copularam, tiveram relações sexuais com mulheres humanas. E eles tiveram filhos poderosos. E isso é tão claro que é verdade, muitos teólogos defendem isso. E quando você olha, Juninho, para a própria mitologia, por exemplo, a mitologia grega, antes de eu me converter, eu adorava, né? Os heróis, Hércules, Zeus, Poseidon. A maioria daqueles heróis semideuses, eles eram filhos de quê? De um deus do Olimpo com uma mulher humana. Então é muito provável que a mitologia grega, ela tenha retratado o que aconteceu de fato na história. Então, Deus, quando ele viu aquilo, ele achou aquilo uma abominação. Tanto é que Judas fala que estes anjos caídos, né, os nefilins, que não guardaram seu próprio domicílio, Deus os prendeu e os reservou em cadeias para o dia do juízo. Então, esses demônios ou anjos caídos já estão presos. Mas na época anterior, né, pré-noética, eles tinham se multiplicado no mundo inteiro. Então, isso tudo que aos olhos de Deus era uma perversidade. Perversidade. Né? Uma perversidade. E já teve muita gente que me perguntou, Lamartine, ué, pastor, mas se eles eram anjos, né, eles não podiam se deitar, né, com um ser humano. Não podia ter relação com o ser humano. Até mesmo porque a Bíblia diz que o homem vai se deitar com a mulher, né? Eu acredito que é aí que está a rebelião, porque eles desobedeceram a ordem de Deus. Então uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, se eles são anjos caídos, são anjos rebeldes. Eles não estão interessados em fazer a vontade de Deus, né? Em obedecer a Deus. Sem dúvida. Então, eles foram contra algo que Deus ordenou, né? Que era um homem se deitar com a mulher. Então ali se tornou então uma raça híbrida. Talvez você esteja achando difícil que um anjo possa ter um corpo, até órgãos genitais para ter uma relação. Muitos anjos foram vistos como pessoas, né? Por exemplo, quando Abraão estava lá na porta da tenda dele ao meio-dia, chegaram 2 anjos e o próprio Senhor Jesus. E eles sentaram ali, comeram, né? Comeram com Abraão serviu comida para eles, eles comeram. Quer dizer, eles tinham corpos. Não tem nada disso. Eles não são simplesmente seres etéreos que não têm nada. A Bíblia diz que eles não podem, no futuro, eles não se casam nem se dão em casamento, mas não que eles não possam. E outra coisa, alguns até afirmam que existe a possibilidade de aqueles espíritos, aqueles anjos serem um tipo diferente, tá? Dos atuais que permaneceram, porque dentro do corpo angelical tem muitos tipos de anjos, anjos, arcanjos, vários tipos, principados, potestades, daí por diante. Então, o fato é que a Bíblia é clara, que eles copularam e o resultado não foram pessoas normais, foram seres poderosíssimos, gigantes, muito mais fortes fisicamente, e isso de fato aconteceu. E é por isso que a Bíblia diz que Noé, ele era um homem diferente, né? Um homem que Deus poupou
justamente porque ele era justo. Mas qual que é a verdadeira palavra que significa Então, justo? quando fala sobre Noé, fala que ele era puro. E a palavra no hebraico para essa pureza, também significa puro, como se fosse de raça pura. Sabe um cachorro de pedigree que não tem mistura de outras raças? Essa é a palavra, era usada, por exemplo, para o cordeiro sacrificial que deveria ser puro. Não devia ser misturado, não podia ter defeito. Entendi. Então, ele não era puro de coração, ele era puro geneticamente. Significa que Noé não tinha nenhum resquício no seu DNA dos nefilins. Olha. Mas isso não fala da sua mulher e dos seus filhos. Tanto é que o dilúvio veio para destruir a humanidade por causa disso, mas muito mais lá na frente, quando o povo de Israel vai entrar na Terra Prometida, eles chegam lá, eles encontram quem? Os refaíns, os anaquins, que são gigantes descendentes dos nefilins. Por quê? Porque Entendi. esse hibridismo permaneceu através dos filhos de Noé. Ah, entendi. Então, por isso que depois que teve o dilúvio, né, Noé começou novamente a raça humana, você acredita então que Noé estava puro? Noé não tinha nada no DNA dele, mas os filhos dele Mas tinham. os filhos tinham. É por isso que quando o povo de Israel foi entrar na terra de Canaã, eles viram gigantes. Então tudo indica que esses gigantes ali eram esses descendentes, né? Vieram dessa descendência. Sem dúvida alguma. Certo. E agora trazendo para os dias de hoje. Hoje a gente não vê gigantes, e lógico que tem pessoas que são mais altas que as outras, mas não tem nenhum caso assim de forma anormal, nem que seja muito mais poderoso, né, como eram antes. Você acha que existe algum tipo de hibridismo, dessa deformação assim no DNA hoje ou não tem mais? Eu acho que existe, gente. Até, Juninho, essa pergunta é muito boa, porque Jesus disse que os dias do Filho do Homem vir, né, seriam semelhantes aos dias de Ló e aos dias de Noé. Os dias de Ló fala de perversidade sexual. E para mim, os dias de Noé falam exatamente. Então, irmão, você acabou de ver aí, que loucura é essa? Que loucura de homens cegos são esses? São guias cegos. Dizer que os nefilins eram os anjos caídos, que os anjos caídos se tornou humano e casou com as filhas dos homens. Que loucura é essa, irmão? Irmãos, os únicos que se tornavam humano na terra eram somente os anjos de Deus. Deus não permitia que demônio nenhum, nem anjos caídos se tornasse humano para viver no meio da humanidade. Não, irmão. Isso é só em filme. É só em filme, tá? Vamos para a Bíblia e vamos aprender com Jesus. Escuta só, irmão. Veja bem. Vamos acompanhar tudo, tá? Me acompanhe o passo a passo, que o tema é muito grande. Me acompanhe todos os vídeos, tá bom? Olha só, irmão. Vamos começar aqui. Veja só, irmão. Gênesis 6. Olha só, irmão. Como se foram multiplicados os homens na terra, e ilhas nasceram filhas. Então a terra se multiplicou de homens e nasceram filhas. Vamos acompanhar, irmão. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então vamos aqui, irmão, compreender aqui. Então esses pastores cegos, pega essa passagem aqui, que os filhos de Deus pegaram as mulheres, as filhas dos homens. Então eles dizem que foram anjos caídos, que eram os filhos de Deus. Irmão, mas que loucura é essa? Irmão, que loucura é essa, irmão? De dizer que os anjos caídos são filhos de Deus. Me desculpe, vocês, pastor Antônio Júnior, e você que está ao lado do pastor Paulo Júnior, me desculpe. Deus não chama inimigos de filhos. Quando Deus expulsou Satanás e os anjos caídos, não eram mais filhos de Deus.
Então vocês cometem um grande erro em dizer que os anjos caídos eram os filhos de Deus que se casou. Que loucura é essa? Que loucura é essa de vocês? Vamos aqui, irmão, preste bem atenção, olha só. Quem eram esses filhos de Deus? Primeiramente, irmão, você vem aqui para Gênesis 5, Gênesis 5. Leia Gênesis 5. Então aqui acontece isso, olha só, 28. Lameque viveu 182 anos e gerou filhos. Vejam, filho. E pôs o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas. Então veja aqui, irmão, veja aqui. Então Noé, que era de Deus, ele teve filhos. Ele teve filhos que era os filhos de que era Sem, Cã e Jafé. Então Noé teve filhos. Então quem eram os filhos de Deus? Era Noé e seus filhos. Deus tinha Noé e sua família como filhos, enquanto as outras nações se tornaram maldosas, se multiplicaram a maldade. A nação inteira estava na maldade. Mas esses homens que estavam na maldade tiveram filhas e filhas, filhas bonitas, famosas. Então os filhos de Noé, casou com as filhas dos homens. Entende, irmão? Então você veja aqui que Noé teve Cã, Sem e Jafé. Então Noé teve 3 homens. Então esses 3 homens aqui casaram com as filhas dos homens. Os filhos de Deus, que era filho de Noé, casaram com as filhas dos homens, bonitas, famosas. Entenda o mistério, irmão, entenda o mistério. Então por isso que diz aqui abaixo, Gênesis 6, que os filhos dos homens casaram com as filhas dos homens, dos homens mal, né? Não que eu estou dizendo aqui que as filhas dos homens mal eram maldosas, que eu não sei de nada. Eu só sei que esses 3 filhos de Noé, que Noé só teve homem, então eles tinham que casar com alguém. Vamos conferir isso? Vamos conferir. Olha só, irmã, e vem. Né? Aí vem aqui, irmão, olha só. Porém Noé achou graça diante do Senhor, né? Então Noé, então vamos aqui, irmão, vamos pular para aqui, deixa eu pegar aqui rapidinho, tá? Deixa eu pegar aqui, olha só, irmão. Cadê, meu Deus? Olha só, irmão. Gênesis 7, versículo 6. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, suas mulheres e as mulheres de seus filhos. Está aqui, irmão. Está aqui, irmão. Está aqui a resposta, irmão. Está aqui a resposta. Quem casou com os filhos de Deus, que casou com as filhas dos homens, foi os 3 filhos de Noé, que eram filhos de Deus. Antes de Cã veio a nudez do pai. Antes de Cã veio a nudez do pai, que foi onde ele pecou. Cã estava certinho com o pai, era humilde, certinho com o pai. Então esses eram filhos de Deus. Noé e sua família eram os filhos de Deus. Então os filhos de Deus, Cã, Jafé, Sem, Cã e Jafé, casaram com as filhas dos homens, bonitas, famosas. Está aqui o mistério, irmão. Está aqui o mistério.
Não foi anjo caído que casou com as filhas dos homens, não. Pelo amor de Deus, irmão. Tá aqui a resposta, irmão. Tá aqui a resposta. Tá? Tá aqui a resposta. Mas eu quero dizer para vocês, irmão, que na terra de Canaã existia gigantes, homens gigantes. Por isso que a Bíblia diz que já existia gigante lá com Noé. Já existia gigante que morava na terra de Canaã, que estava espalhado por toda a terra, os Refaim. Mas quem era essa descendência de gigante? De quem veio? De quem veio? Ô irmão, vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia. Então vamos lá, irmão, acompanha, eu quero mostrar para vocês a descendência do gigante, de quem vieram. De quem viera aquela descendência de gigante de Refaim que morava na terra de Canaã e também estava espalhado por a terra. De quem vieram essa descendência? Vamos conferir, irmão. Vamos para Gênesis 10. Vamos para Gênesis 10 e você vai, irmão, ajuntando todo o quebra-cabeça, tá? O que eu vou falar aqui sobre gigante, de quem vieram, qual a descendência que os gigantes vieram. Você junta todo o quebra-cabeça, tá bom? E você vai entender realmente de quem os gigantes vieram, tá? Deixa eu olhar aqui, irmão, a bateria. Tá ok. Então, irmão, vamos lá. Gênesis 10, versículo 15. Olha só, irmão. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Eta. Então veja aqui, irmão. Tiro e Sidom. Então, Sidom, aqueles que moravam em Tiro e Sidom, vêm da família de Canaã. Entende, irmão? O que morava em Sidom são da família de Canaã. Aí vem, irmão. Veja a família de Canaã. Veja a família de Canaã. Os Jebuseu, aos Amorreu, aos Giganseus, já tem um nome, né? Giganseu, gigante, né? Giganseu. Aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Abadeus, aos Emareu e os Amateus, e depois se espalharam a família dos Cananeus. E o limite dos Cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Ademar e Zeboim e... Entende, irmão? Então havia gigantes tanto em Canaã que se espalharam. A família de Canaã se espalhou. Então, os cananeus eram homens, preste atenção, irmão, preste bem atenção no que eu vou falar. Os cananeus vêm da família de Canaã. Então os cananeus, os gigantes, homens altos, viviam tanto em Canaã como em Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz aqui que se espalharam. Então veja aqui, irmão, a família de Canaã. Então veja uma coisa aqui, irmão. Por que a descendência de gigante veio de Canaã? Por causa, irmão, por causa da maldição. Por causa da maldição. Noé amaldiçoou quem? Foi Cã ou foi Canaã? Esse é o mistério, irmão, que eu vou revelar para vocês, da qual esses pastores não entendem a Bíblia. Não entendem a Bíblia por causa dos seus estudos de teologia. Preste bem atenção. Preste atenção, irmão. Veja só, irmão. Gênesis 9, versículo 22. Cã, pai de Canaã. Então Cã
é pai de Canaã. Vendo a nudez do pai, fez-o saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa e puseram sobre o próprio pai, no ombro, né? E cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizeram o filho mais moço, que era Cã. Disse: maldito seja Canaã. Está aqui, irmão. Noé amaldiçoou foi Canaã, o filho de Cã. Está entendendo, irmão? Noé não amaldiçoou Cã, amaldiçoou o filho de Cã, que era Canaã. Canaã. Sabe por quê, irmão? Porque antigamente, os filhos pagavam o pecado do pai. Por isso que Noé amaldiçoou Canaã, o filho de Cã. Veja que mistério, irmão, veja que mistério tremendo. Não esqueçam, antigamente o filho, o filho pagava o pecado do pai. Então por isso que Noé amaldiçoou foi Canaã. E é por isso que existiu a descendência dos gigantes, por causa da maldição. Entende, irmão? Você vai ver o mistério aqui dos cananeus. Me acompanhe, irmão, todos os vídeos, que você vai ficar impressionado. Outra coisa, irmão, vamos lá para Gênesis. Vamos para a descendência de Caim. Descendência de Caim, tá? Vamos lá. Olha só, irmão, descendência de Caim. E coabitou Caim com suas mulheres. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, ele chamou Enoque, o nome de seus filhos. Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael, Metusael, Metusael, a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada e outra se chamava Zila. Então, irmão, você vem aqui lendo e eu quero revelar mais outra coisa. Caim teve filhos. Noé, mas Eva teve filhos também. A nação de Caim cresceu. E aqui você vai ler, irmão, você vai ver tantos filhos, olha só. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu 7.800 anos. E aqui, irmão, vem a verdade. Então, já existia gigante na terra por causa que Deus amaldiçoou a Caim. Por isso que já existia gigante na terra, em Sodoma e Gomorra e em Canaã, porque Deus amaldiçoou a Caim. Tudo por causa, irmão, da maldição. É que nasceram esses homens altos, né? Grandes, altos. Vem da descendência primeiro de Caim. Depois que Noé amaldiçoa a Canaã, aí começa de novo a existir os gigantes, por causa da maldição. Está aqui, irmão, está aqui a prova, Então, a descendência que já existia na terra, os filhos que já existiam na terra, irmão, vem daqui, irmão. Olha só, irmão, os filhos de Deus. Olha só, irmão. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Lameque, deixa eu ver aqui. Enoque nasceu e gerou tal. Então veja aqui, irmão. Você vai lendo aqui. Deixa eu ver aqui se eu acho. Pronto. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Veja quantos filhos e filhas, irmão, existiam na terra. A terra estava cheia
Entendeu? Então vem aqui, irmão. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Deixa eu ver. Deixa eu dar um pausa aqui, deixa eu dar um pausa para achar ali, tá? Aí pronto, irmão, tá? Eu acabei aqui, voltando aqui para relembrar, né? Que eu falei dos três filhos de Noé, mas eu esqueci do restante. Aqui, irmão, olha só. Olha só. Veja bem, olha só. Quem eram os filhos de Deus? Olha só, irmão. Diz aqui. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Irmão, essas descendências aqui, houve filhos de Deus que invocavam o nome do Senhor. E é por isso que a Bíblia diz que os filhos dos homens, de Deus, casaram com as filhas dos homens. Porque, irmão, existiam os filhos de Deus, como aqui, Sete invocou o nome do Senhor. Era filho de Deus. Então havia filhos de Deus na terra. Dessa descendência aqui, que começa por Caim. Aí Caim teve Enoque, e assim vem a descendência dos filhos de Caim.